Obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Mais Que Podcast. Boa noite. Boa noite. Pois é, gente, vamos contar um pouquinho de vocês. César, eu conheço um pouquinho a tua história, mas fala aí, você é de Resende, não é de Resende? Conta aí um pouquinho. Eu sou de São Paulo, aí a gente acabou vindo para cá pela parte imobiliária e com o passar do tempo conheci minha esposa e sócia, a Priscila, e ela sempre na parte jurídica e querendo sair dessa parte jurídica, querendo mais conhecimento, e foi aonde que ela foi estudar sobre holding. E eu, como apesar de conhecer muito da parte imobiliária, também sou publicitário, aí fui fazer as coisas para ela e me apaixonei pelo sistema de holding, e por aí a gente começou a trabalhar. Você já esteve aqui com a gente também, já, né? Fomos colegas de trabalho, já esteve aqui no escritório. Mas, pô, que legal, cara. Então, você se estabeleceu mesmo na cidade, ficou para cá e agora nesse novo empreendimento. Você, Cláudia, me conta um pouquinho de você aí. Você é de Resende? Eu sou quase resendense. Eu sou de Barra Mansa, eu sou vizinha do município vizinho. Tá. Mas já tem mais de 30 anos que a gente mora aqui. Então, nessa empresa também tem o meu esposo, o Jorge Pires, que também é o meu esposo e o nosso sócio. E hoje ele não pôde vir. Hoje ele não pôde vir, mas ele ficou muito triste de não poder vir hoje. Mas ele está lá, torcendo por nós lá. Então, querido, beijo para você. Beijo. É mesmo, a gente não falou das pessoas da mesa, mas não falou da pessoa que está fora da mesa. São 4 sócios na Herança Segura. E 2 casais, né? E 2 famílias. São 2 famílias. Pô, legal isso, né? Porque dá vamos dizer assim, vocês cuidam das famílias, né? Então um bom cartão de visita é uma boa família, não é uma família estruturada. Então, isso pra gente também é um propósito, né? Porque a gente acabou chegando. Eu sou de formação, eu sou advogada. Além de ser advogada, eu trabalhei 10 anos na indústria como auditora, então tenho uma experiência vasta dentro do mercado de trabalho. Você trabalhou aqui em Resende? Trabalhei aqui em Resende. Qual lugar? Hoje é Estelantes, né? Mas eu trabalhei antes, quando eu ainda era PSA. PSA. Isso, eu fui Senai. Então, na época do Senai, eu formei os primeiros funcionários que vieram para a PSA. Você teve naquele processo de mudança do Senai para a área automotiva, né? Que eles tiveram uma transição. Sim, porque na verdade isso aconteceu quando as indústrias automotivas vieram para a região e mudou o nosso parque, que era químico, e passou a ser automobilístico, né? Então eu estava lá, desde a era pré-jurássica, estava lá. Quando começou aquele movimento pela qualidade total, eu estava lá quando tudo era mato. Então, assim, é bastante tempo de carreira, né? Bacana. E acabou que depois eu saí da indústria, logo que eu saí da indústria, eu estava fazendo um MBA de gestão industrial, terminei de fazer e falei que eu nunca mais ia estudar, porque põe a pessoa de humanas para fazer engenharia, ela sofre muito, muito, muito. Eu falei que eu nunca mais ia estudar na minha vida. Mas o que ocorre, né? Deus tem outros planos para nós, né? E Ele sabe mais da nossa vida do que a gente pode imaginar. Na sequência, eu fui convocada para ser jurada, fiquei 3 meses à disposição da justiça, e isso me despertou o interesse pelo direito. Que bacana. E aí, a partir disso... Foi ser jurada, aí você foi fazer uma faculdade... E aí, a partir disso que eu fui fazer faculdade de Direito, e hoje eu sou advogada por causa disso. Pô, que bacana. E aí, dentro das especialidades do direito, que são muitas, né? Então, assim, quando a gente começa a estudar, tem sempre aquela pergunta, mas você vai fazer o quê? Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu sabia o que eu não queria fazer. E no meio do caminho eu fui atuar como conciliadora judicial na vara de família. Então eu fiz isso 2 anos durante a faculdade, mais 2 anos depois de formada. E aí, nos conflitos da vara de família, muitos dos conflitos que eu vi no dia a dia eram relacionados à partilha de bens. Realmente, uma coisa que dá conflito na família a tal hora da partilha. Então, né? vai tudo muito bem até que precisa dividir os bens. Aí é complicado, né? E normalmente não são pessoas que participaram da construção desses bens. Então eles não têm muita noção também de como como a coisa deve ser feita. E às vezes o que a gente vê é o seguinte também, Renato, muitas questões emocionais que vão se acumulando ao longo da vida, elas vão aparecer nesse momento. Sim. Que enquanto os patriarcas, enquanto os pais estão vivos, de alguma forma eles conseguem organizar aquela estrutura.
Mas na medida que eles se vão, o filho que achou que foi menos amado, o filho que achou que por algum motivo foi preterido ao longo da vida, é o filho que acha que tem mais direito à herança, que tem mais compensação. E aí, com isso, um processo de inventário vai durar 10, 12, 15, 20 anos. E aquela família fica... Exatamente, a família fica numa situação de penúria, porque precisa ter acesso àqueles bens e não consegue ter porque eles não conseguem se organizar para isso. Fora as questões todas, né, de morosidade da justiça, enfim. Então, nesse inteirinho, enquanto estava fazendo esse trabalho, paralelo a isso, eu tive um pai que ficou acamado durante muito tempo e começou a perder toda a mobilidade. E aí isso também traz para a gente, muito perto, a sensação de finitude. Então, de que aqueles que a gente ama vão partir. E como que vai ser feito para que na minha família não aconteça o que eu vi acontecer nas outras famílias? Porque você presenciou isso muito, né? Muito. Interessante. E aí, com isso, eu comecei a estudar que formas poderiam existir para que isso pudesse ser mais tranquilo para quem vai e mais tranquilo para quem fica. Dirimir conflitos, Exatamente. Né? E aí, esse foi o meu interesse de começar a estudar sobre planejamento patrimonial. E aí, nesse meio do caminho... eu comecei a fazer uma mentoria e por uma surpresa eu queria muito alguém que tivesse daqui de Resende, que estudasse com o mesmo mentor que eu estudava, que tivesse a mesma metodologia e o mesmo propósito de trabalho. E aí encontrou. Encontrei a Priscila e o César. Pô, Priscila, então vamos contar um pouquinho de você. Você então, é de Resende. Eu sou uma carioca que veio para Resende há 19 anos. Resende foi escolhida, né? Não foi por acaso, não foi transferência de trabalho, nada. A gente escolheu Resende para viver no momento que a gente entendeu que no Rio já não estava dando mais pra gente. Tá. Né? Então, cheguei a 19 Isso tem quanto anos. tempo? 19 anos fez em janeiro. Tá. E aí vim para Resende, eu estava no meio da faculdade de Direito, porque lá atrás, né, eu fiz psicologia. E aí voltei a estudar nesse depois. ramo, né? Com certeza. Voltei a estudar depois, decidi por fazer o direito, até em razão da faixa etária que eu já estava. Falei, para começar uma coisa nova, preciso começar alguma coisa que eu não dependa de ninguém me dar emprego, diga que eu já estou velha para o que eu estou começando. Então vamos lá, vou contar com Deus e comigo mesmo, mas tá bom, se eu tô com Deus aí vai dar certo. E aí concluí minha faculdade de Direito aqui, sempre, desde que eu comecei a faculdade, eu tinha determinado que eu queria advogar, tá? Nunca me agradou muito, para ser bem sincera, a ideia das audiências, não. Aí algumas pessoas perguntam, mas por que você fez direito e você não gosta de audiência? Porque eu gosto dos bastidores, eu gosto da argumentação jurídica, eu gosto da pesquisa toda, eu gosto de montar a petição, mas fiz audiência, sempre fiz o melhor que eu pude, mas nunca é a parte que eu mais gostava, não. Tá? Só que a vida vai caminhando, as coisas vão acontecendo, já vai para 17 anos que eu me formei, né? É uma luta bem puxada, o judiciário judia bastante da gente. Você atuou, assim, antes de você ir para essa área, vamos dizer, patrimonial e de sucessões, o que você viu no direito? No que você mais atuou? Bom, na época que eu estava me formando, eu já fazia estágio na vara de família de Resende, com a doutora Maria Elizabeth lá. Foi uma experiência muito boa. Sempre gostei muito dessa área, talvez porque eu tenha passado por um divórcio, né, com uma filha pequena, então eu tenha vivido na pele questões relacionadas ao direito de família. Foi uma área que sempre me despertou muito interesse. Mas eu atuei na área de família, na parte trabalhista, e eu sempre gostei muito de responsabilidade civil. Então, assim, fui atuando nisso, só que chegou um momento, quando eu estava ali perto, eu tô com 52 anos, e quando eu estava chegando ali perto dos 50, eu falei assim, olha, tô sentindo que está na hora de dar uma virada. Acho que eu já dei a contribuição que eu precisava dar para ajudar o judiciário ali. Agora eu quero fazer uma coisa que seja mais leve. Até porque a vida foi caminhando, eu tenho pais idosos de 80 anos, são 2 cadeirantes, são 2 acamados, né? E aí vem isso que a Cláudia falou. Você começa a pensar no caminhar da sua vida e o futuro, né? E aí? Qualquer um pode partir a qualquer momento e infelizmente a gente tem o hábito de pensar sempre que isso vai estar muito longe, não querer tratar esse assunto porque incomoda. Só que a gente percebe com o passar do tempo que incomoda mais
não tratar do assunto. Incomoda quem sente que está chegando mais perto do fim e incomoda quem vai ficar também. Então, hoje a gente tem, tanto que hoje a gente tem na Herança Segura pessoas que nos procuram como clientes, que são os pais, e tem pessoas que nos procuram sendo os filhos. Os filhos. Olha, o dia que meus pais partirem, esse problemão vai ficar comigo. Essa conta grande do inventário vai ficar comigo, né? E os pais, porque buscam essencialmente paz. Eu quero deixar tudo organizado. É porque normalmente os pais são de uma geração que precisava ter mais esse controle de tudo. Tinha tudo mais regradinho, seguia mais, era mais disciplinada. E aí, bom, comecei a estudar sobre isso, para buscar o que fazer também na minha família. E foi no momento que a gente se encontrou. E o mais bacana de tudo, foi muito bom a gente estar participando da mesma mentoria, a gente ter tido a mesma formação na especialização em holding familiar, mas o mais bacana de tudo é que junto com isso veio uma identidade de valores e de propósitos. Cláudia e Jorge são pessoas excelentes e que pensam assim como nós, que é maravilhoso trabalhar com algo que é muito bom pra gente, mas que é melhor ainda para os nossos clientes. É muito leve, é muito gostoso isso, ver a paz no rosto do cliente no momento que ele sabe que ele vai conseguir fazer o que ele precisava, deixar tudo organizado, e a hora que ele partir ele não precisa ficar com esse peso um pouco antes ali, e o que vai ser depois que eu não estiver mais aqui? Que é uma grande preocupação dos pais. E a gente fica feliz